Bora lá, meu povo! Marinho e Pikachu devem renovar. Palmeiras reserva, elenco mira duelo de amanhã, chegada de Fred, os bastidores da contratação, mudanças na Copa do Nordeste, CBF deve aprovar. Tudo isso e muito mais você confere a partir de agora, então já sabe, papoca o dedo no like, o like é muito importante para fortalecer o nosso trabalho, se inscreve no canal se ainda não for inscrito e vem com a gente. Começando mais um vídeo aqui no Expresso Tricolor, eu sou o PM e seja muito bem-vindo e bora lá pro giro de notícias de hoje, sexta-feira, dia 19 de setembro de 2025. Amanhã o Fortaleza volta a campo às 9 da noite no Allianz Parque, aqui em São Paulo, para encarar a equipe do Palmeiras, em jogo válido pela 24ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. E já vou te adiantar uma novidade: jornada esportiva com equipe completa do Expresso Tricolor e da Guigui, direto do Allianz Parque a partir das 18 horas. Então cola com a gente amanhã que vai ser massa demais. A gente fez todo um movimento para que isso desse certo. Então acompanhe-nos nas redes sociais e fique ligado que amanhã vai ser muito massa essa jornada esportiva direto do Allianz Parque, com narração de Éder Lopes, o pé de gelo, e comentários de professor Léo Ivo comigo na técnica. Então cola com a gente que vai ser uma transmissão muito especial. Beleza? Bom, turma, vamos entrar nas notícias do vídeo de hoje. Eu já quero conversar com vocês sobre um assunto um pouco polêmico, que é a possível renovação de Marinho e Iago Pikachu. Como assim, PM? Não estou entendendo nada. Calma. Vou explicar para vocês trazendo o trechinho lá do Jogar a Segundo Tempo, onde a nossa companheira Fernanda Alves trouxe a informação. Confere aí. A informação que nós tivemos é que tem um atleta aí que está próximo de renovar contrato, já que encerra no final de 2025. É o atacante Marinho. Ele que chegou ao Fortaleza em 2023, contrato de 2 anos, e aí esse contrato está próximo de encerrar agora no final deste ano. E aí a expectativa é que ele deve renovar com Fortaleza, staff do atleta e o clube vão conversar as medidas, mas a tendência é que ele continue no tricolor de aço. Marinho, quando chegou no Fortaleza, veio do Flamengo, foi ali divulgada a chegada dele como grande contratação na época, já que vinha do Flamengo, de uma história construída por lá, e aí chegou no Fortaleza e tem até aqui mais de 100 jogos já pelo tricolor de aço. E agora, André, só a gente aguardar como é que ficam esses trâmites finais, lembrando que além dele tem também Iago Pikachu, que pode ter renovação automática, caso cumpra ali nas cláusulas contratuais as devidas metas. Uma delas é sobre a questão da quantidade de jogos que ele deve cumprir pelo Fortaleza, e aí a gente fica nessa expectativa. Tá aí. Então, vamos por partes, né? Primeiro, Marinho deve renovar com Fortaleza. O staff do jogador vai se reunir com a diretoria e deve ter aí o seu contrato estendido por mais um ano. Se especula toda a vida que vai chegando uma janela de transferências que o Marinho possa estar de saída para o Vitória. Mas tudo indica que agora, que seria o final do contrato dele, seria não, né? Será o final do contrato dele, as partes devem sentar para conversar para o Marinho renovar contrato. Olha, eu vou ser bem honesto com vocês, eu não concordo, tá? Para mim, Marinho fez o que tinha que fazer no Fortaleza. Fim de ciclo, tem que ter sua história encerrada agora, tá? Não o vejo contribuindo mais, até mesmo se o Fortaleza cair para uma Série B, Deus me livre, tá? Sendo bem honesto com vocês. Com relação ao Pikachu, a mesma coisa. E olha que o Pikachu tem uma história riquíssima no Fortaleza, né? Decisivo em classificações, autor de gol de título da Copa do Nordeste. Pikachu, a história dele é muito mais rica do que a do Marinho no Fortaleza. Dito isto, também vejo o Pikachu em fim de ciclo. Não consigo mais ver o Pikachu ajudando tanto quanto a gente gostaria que ele ajudasse. Eu sei que muita gente gosta do Pikachu e tal. Alguns torcedores o têm como ídolo, não é o meu caso. Acho que longe disso, tá? Mas também não vejo mais ajudando o Fortaleza nem numa Série B. Sendo bem honesto. Acho que o Pikachu, por mais que ele agora tenha atuado como titular e o Palermo parece confiar nele,
eu não consigo mais vê-lo a médio ou a curto prazo ajudando bem o Fortaleza. Então, eu não renovaria com nenhum dos dois. Claro que tem essa questão da cláusula aí, né, que pode ser ativada por conta do número de jogos, então é capaz do Pikachu renovar e é capaz dos dois renovarem, né, já que querem renovar com o Marinho, então, muito provavelmente os dois jogadores devem renovar o Pikachu pela meta, né, pela cláusula das metas de jogos, e Marinho porque a diretoria deve oferecer mais um ano de contrato a ele e ele deve aceitar junto com o seu staff. A tendência realmente deve ser essa, mas eu quero saber de vocês. Quem vocês renovariam? Renovaria com os dois? Só com o Marinho? Só com o Pikachu? Ou com nenhum? Comenta aqui abaixo, porque isso aí foi polêmico. O Luca Laprovitra, meu parceiro, até falou. Sinceramente, essa renovação não existe. Acho que o Marinho é bem subestimado pelo torcedor, mas por valor, idade e a incerteza da divisão em que estaremos em 26, nada justifica essa renovação. Os caras simplesmente não aprendem. Pois é, concordo com o Luca, tá? Não renovaria com o Marinho. O Pikachu fica essa questão da cláusula aí pra ver se vai renovar contrato ou não. Mas eu acho que deve renovar contrato sim. Quero sua opinião, comenta aqui abaixo, tá? O Pikachu, certo? Deve renovar pela questão da cláusula. O Marinho aí vai ter uma conversa aí, mas deve renovar também. Por mim, eu não renovaria nem com nenhum dos dois. Mesmo que caísse pra Série B. Beleza? O que não vai ser o caso, se Deus quiser. Vamos falar do jogo de amanhã. Ontem o Mancuso esteve na coletiva pré-jogo e comentou um pouco sobre o duelo contra a equipe do Palmeiras. Perguntaram sobre a possibilidade do Palmeiras poupar jogadores. O lateral direito do Fortaleza, Eros Mancuso, falou que pode ser uma partida mais difícil por conta disso. E ele tem razão, tá, galera? Vamos ouvi-lo. Sabemos que puede ser una posibilidad que Palmeiras guarde jugadores, pero como vos dijiste, la realidad que los que no vienen jugando tanto en Palmeiras son grandes jugadores también, y hay veces que esos jugadores quieren demostrar que pueden ser titulares y el partido termina siendo más difícil todavía. Entonces la realidad o lo que yo pienso es que nosotros tenemos que pensar en nosotros, en hacer nuestro juego, que va a ser que no nos entren entre líneas y nada, defender juntos como lo hicimos el último partido y nada, tratar de cuando hay espacios atacar y nada, y tratar de convertir, ¿no? Pero sí, sabemos que va a ser un partido muy difícil y que no hay que dar espacios. Sabemos. Vamos lá, pra quem não entendeu nada do que o Mancuso falou, porque o espanhol dele ainda é muito forte, aliás, ele cagou pro português, né? Mais de um ano aqui no Fortaleza, é só espanhol mesmo e acabou-se. Quem foi de papel que se rasgue, você que lute aí pra entender. Ele disse que sabe, junto com o elenco, da possibilidade do Palmeiras poupar jogadores, mas que a realidade é que aqueles que não vêm jogando tanto são grandes jogadores também, e eles querem demonstrar no Clube Paulista que podem ser titulares, né? Então, por isso, o jogo pode ser ainda mais difícil. Dito isto, o Fortaleza está focado em si, né? Em consertar os seus problemas, em corrigir os seus erros e, a partir disso, tentar jogar um bom futebol contra o Palmeiras para trazer um bom resultado. Então, é o Fortaleza mais focado no próprio Fortaleza do que no adversário, dependendo do Palmeiras jogar titular ou reserva. Eu não sei vocês, mas eu gostei da fala do Mancuso, tá? Bom, continuando aqui o nosso papo, Palmeiras se reapresentou após a vitória na Libertadores e iniciou os trabalhos para receber o Fortaleza. E já tem uma provável escalação reserva, tá? Que tem Marcelo Lomba no gol, ou Carlos Miguel, que chegou agora, estava no Nottingham Forest, ex-goleiro do Corinthians, Giai, Bruno Fux, Mikael e Jeff Té, Emiliano Martinez, Alan ou Lucas Evangelista e Rafael Veiga, Maurício, Facundo Torres e Sousa. Ainda assim é um time muito embaçado. Ainda assim é um time muito complicado, principalmente jogando no Allianz Parque, com o apoio da torcida. Tem setor no estádio custando 50 conto, mais barato, porque os outros setores são caros. Então, a torcida do Palmeiras deve lotar o estádio, porque sabe que o time tem que ganhar para permanecer na caça ao líder Flamengo. E o Fortaleza? O Fortaleza tem desfalques, dúvidas e retornos contra o Palmeiras. O desfalque certo fica por conta do lateral direito Tinga, que segue se recuperando de uma lesão. Palermo ainda tem 3 dúvidas. Benevenuto, que está lesionado, Kusevich, também lesionado, e o Moisés também ainda em transição. Vamos ver o que é que vai acontecer, tá? Então, existe a possibilidade de que algum dos 3, ou todos eles, seja relacionado para o jogo contra o Palmeiras. Amanhã vamos descobrir isso no Aero Lion, hoje, 1h15 da tarde. Lucas Sacha e o Herrera voltaram a ficar à disposição do Palermo e devem viajar
para São Paulo. Então são novidades importantes, com certeza. Vamos falar sobre Fred. Entenda motivos e bastidores do Fortaleza contratar Fred. Eu achei essa matéria bem legal. Não tinha visto ela na hora da live, então separei aqui para o vídeo. Olha só. Entenda motivos e bastidores do Fortaleza para contratar Fred, 41 anos, ex-atacante atravessa um momento de transição de carreira. Vamos lá, o Fortaleza surpreendeu o mercado anunciando a contratação de Fred para comandar a categoria sub-18, profissional de 41 anos, decidiu sair do time carioca no fim de 24, onde acumulava o cargo de diretor de planejamento esportivo para intensificar o projeto de transição de carreira e se tornar treinador. Assim, o Diário do Nordeste explica bastidores do acordo. Primeiro ponto, a negociação foi conduzida pelo Marcelo Paes, com a anuência da gestão da base. O dirigente tinha admiração pelo profissional, com uma carreira muito vitoriosa no futebol e sempre manteve contato cordial nas trocas entre os clubes, inclusive com o staff. Após iniciar o plano de mudança de carreira, os agentes de Fred procuraram para tratar do projeto esportivo e também da intenção de trabalhar pelo clube. 2. Após conversas, uma reunião em loco na capital cearense selou o acordo no domingo e depois de longa negociação entre Paes e Fred, o plano é de um projeto amplo com possibilidade de crescimento pessoal do agora técnico e da inserção de experiência de novos processos para a base. 3. O currículo vitorioso, sendo multicampeão e com papel de liderança ao longo da carreira, acumulando experiência também em 2 Copas do Mundo, além da atuação na gestão do Fluminense, que envolvia o trabalho da base, foram pontos bem avaliados para dimensionar um perfil que se encaixava no processo de evolução interna do CT Irmão Bezerra de Maracanaú, seguindo ainda um histórico de jogadores que atuam na revelação como Rinaldo, Clodoaldo e Arandi. E o quarto ponto, com a chegada de Fred, o Fortaleza antecipou um projeto da diretoria da base, comandado pelo gerente Erison Matias, de implementação de novos módulos de acompanhamento de formação de atletas. Antes, o clube treinava com o Sub-10, Sub-11, Sub-12, Sub-13, Sub-14, Sub-15, Sub-16, Sub-17 e o Sub-20. Mas tinha a pretensão de montar também um Sub-18 em 2026, o que permitiria um maior cuidado na transição ao profissional, e o ídolo do Fluminense vai se inserir nisso. Então tá explicado o porquê do Sub-18. Já era um plano do Fortaleza fazer isso acontecer. Então, como eu disse ontem, seja bem-vindo, Fred, boa sorte, sucesso lá na base, que dê tudo certo. Mudanças na Copa do Nordeste. Eu não entendi nada, mas o André Almeida entendeu e vai explicar pra gente agora o que vai acontecer. A Copa do Nordeste vai ter um novo formato a partir do ano que vem, e será esse daqui que eu explico agora pra você. A apuração do Breno Rebouças, com exclusividade no Diário do Nordeste, aqui no nosso Jogada, aponta que, a partir do ano que vem, a competição mudará o seu formato e terá 4 grupos de 5 equipes cada. Mas não serão confrontos entre times do mesmo grupo, tá? Os times do grupo A enfrentarão os times do grupo B e os times do grupo C enfrentarão os times do grupo D. Ou seja, turno único, 5 jogos para cada time e os 2 primeiros de cada chave avançam para as quartas de final. Nas quartas de final, nas semifinais e também nas finais, jogos de ida e volta para decidir quem será o campeão da Copa do Nordeste. Um detalhe, você está vendo a divisão de vagas aqui por estados, né? O estado do Ceará e o estado da Bahia, pelo ranking da CBF, são os únicos estados que possuem 3 representantes, que terão 3 equipes na fase de grupos da Copa do Nordeste. Todos os outros estados terão 2 times cada. Critério de classificação, campeão e vice-campeão do estadual. No caso de Bahia e de Ceará, o terceiro colocado também terá vaga garantida. A pré-Copa do Nordeste não existirá mais. Não haverá mais essa fase, apenas a fase de grupos, com os times classificados via Campeonato Cearense. Com essa mudança de regulamento, a Copa do Nordeste passa de 13 para 11 datas. Serão 11 datas desde o início até o final da competição. Esse formato foi debatido pelas federações e será levado até a CBF, que é quem vai dar a chancela, quem vai confirmar esse novo formato de disputa já a partir de 2026. E eu quero saber a tua opinião, torcedor. O que você achou desse novo formato da Copa do Nordeste? Eu achei legal, tá, galera? Vai diminuir as datas, vai ser bem mais corrido. Vamos ver. A tendência é que termine antes do começo do Brasileirão, como é pra ser sempre, né? E não adiar. Então, eu achei legal. Acho, inclusive, que a CBF deve aprovar, tá? Mas eu quero saber a opinião de vocês. Curtiu? A pré-Copa do Nordeste não vai existir mais, né? Então, pro ano que vem teremos Ceará, Fortaleza e o clube que foi o terceiro colocado, que, se eu não me engano, foi o Maracanã, né? Não foi o Ferroviário, acho que foi o Maracanã. Então, falta tirar essa dúvida aí. Devem ser os representantes aí do estado do Ceará na Copa do Nordeste. Ceará campeão, Fortaleza vice. E o Maracanã, que foi o terceiro colocado, se eu não me engano, o Ferroviário foi o 4º, tá bom? Então não tem mais pré-Copa do Nordeste. Acho até melhor, tá? E vamos ver o que é que vai acontecer. A CBF deve aprovar isso aí. Bom, meu povo, é isso. O videozinho curtiu, deixa o like, deixa o hype, se inscreve no canal, compartilha. 1h15, Aerolive, 19h15, 1 hora mais tarde hoje. Live de pré-jogo de Palmeiras e Fortaleza. Valeu, falou e tamo junto.